E aí, família? Tudo bem com vocês? 1, 2, 3, 4. GNDS. Lembra sempre disso. GNDS. 1, 2, 3, 4. Glória ao nome do Senhor. Amém? Toda vez que eu fizer esse sinal para você, eu estou dizendo para você, glória ao nome do Senhor. Amém? Olha lá. Ó. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bom, hoje nós vamos, neste vídeo aqui, tem algumas conversas interessantes, algumas duras de digerir. Então, se você tem estômago fraco aí, toma algum Estomazil, toma algum antiácido, porque ou toma um Rivotril para você aguentar, aí, porque as emoções vão ficar meio estranhas no meio do caminho. Nós vamos conversar sobre Olimpíadas. Nós vamos conversar sobre algumas coisas que aconteceram nas Olimpíadas e que são uma forma de... Essa conversa vai ser uma forma também de nos ajudar, né? Então, outra questão importante, nós vamos conversar sobre algumas tragédias que aconteceram nesta semana e que são importantes, semana passada, né? Que são importantes a gente estar observando, estar analisando, estar com a cabeça, estar trabalhando um pouco a nossa cabeça e a nossa família em relação a isso. Outra questão é liberdade de opinião e liberdade de imprensa. Nós precisamos tomar cuidado, porque estão tentando nos tirar a liberdade de opinião e a liberdade de imprensa. Isso é muito sério. Para um Estado absolutista, um Estado que quer dominar sobre tudo e sobre todos, isso é muito sério. Então, tomem muito cuidado, procurem atentar bem para aquilo que vai ser dito aqui, e depois nós vamos falar sobre o voto democrático auditável, esse imbróglio que está aí com o nosso presidente, com alguns ministros da Suprema Corte. A gente vai estar conversando sobre isso também. Vamos começar conversando sobre as Olimpíadas. Eu queria conversar sobre a Rebeca Andrade. Ela foi ouro no solo. Então, muito legal ver toda a alegria dela, todo o sorriso dela. A Rebeca Andrade é evangélica, eu fui constatar, semana passada eu falei que eu não sabia, mas eu fui constatar, ela é evangélica, a família toda evangélica, e é muito interessante a declaração que a mãe dela deu ao G1. Eu queria aqui abrir aspas para falar o que ela disse. Tem algumas coisas aqui que não estão certas no português, mas é como está lá, está na reportagem. A preparação foi espiritual mesmo. Somos evangélicos. Então nos preparamos com muita oração e pensamento positivo, porque o restante teria de ser com ela. Muito treino e concentração. O que ela tinha que fazer? Ela estava fazendo. Então o que a gente tinha de transmitir para ela era essa tranquilidade a tranquilidade que você fala que eu tenho. Ela falando com a repórter isso, né? Tranquilidade que você fala que eu tenho no jeito de eu falar. E foi na base da oração mesmo. Então essa é a declaração da mãe da Rebeca Andrade, nossa ginasta ouro nas Olimpíadas. Que bacana, ela teve uma prata e um ouro. A contribuição dos evangélicos para o Brasil nessas Olimpíadas está sendo enorme. Nós já tivemos alguns ouros, bronze também, né? E os evangélicos estão aí esbanjando saúde, esbanjando a sua alegria no Senhor. A gente vê como as pessoas que são evangélicas, elas são concentradas, são tranquilas, elas estão confiadas, né? Estão confiantes. Isso é muito interessante, porque essa é a nossa fé, de que nós confiamos no nosso Deus, que tem o controle sobre todas as coisas. Tem uma atleta americana, aqui não me ocorre o nome dela, mas ela faz os 400 metros rasos no atletismo, e ela é campeã mundial, ela é recordista mundial, e ela disse o seguinte, ela é evangélica, e ela disse o seguinte: provas vêm e vão, competições vêm e vão, mas o que permanece é a nossa vida com Deus. E eu tenho um objetivo, glorificar a Deus com aquilo que eu estou fazendo. É muito legal quando a gente vê o povo de Deus se assumindo a sua fé, assumindo a sua alegria diante das pessoas, não tendo medo de professar a sua fé. Não tenha medo de professar a sua fé.
Tivemos uma outra situação nas Olimpíadas que eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a Simone Biles. A Simone Biles é uma atleta americana da ginástica olímpica, né, da ginástica, faz o solo, faz barras assimétricas, faz barras paralelas, ela faz a mesa, né, salto sobre a mesa. Ela é uma atleta fantástica, ela é assim, ela é reverenciada por sua capacidade física. Mas a Simone Biles, ela deu tilt na cabeça dela. Ela chegou lá, eu estou rindo, mas assim, não é para rir, né? Ela chegou lá nas Olimpíadas, ela fez uma prova e ela errou um salto. E com o erro desse salto, ela já estava, aquela coisa assim, foi a gota d'água no balde cheio. Então ela desistiu de competir por equipe, ela colocou uma outra menina no lugar dela e ela disse o seguinte, para o GE da Globo, ela disse: eu senti que seria melhor que eu me afastasse. Eu não queria arriscar uma medalha do time, porque elas trabalharam duro demais para eu estragar tudo. Essa foi uma declaração dela feita ao GE, que é o Globo Esporte. Então, foi muito duro para essa garota, toda essa pressão que ela vinha sofrendo. Ela disse: eu nunca me senti assim antes. Quando eu cheguei aqui, eu pensei, a mentalidade não veio. Eu tive que deixar as meninas fazerem. A tradução parece que não ficou muito boa. Talvez ela disse que a mente não veio junto, né? Parece que a mente ficou em outro lugar e ela não estava conseguindo trabalhar junto com as meninas da forma que ela costumava trabalhar. Então ela afirmou o seguinte: eu preciso me concentrar no meu bem-estar. Há vida, há de haver, né? Existe vida além da ginástica. Infelizmente, aconteceu neste palco. O que está acontecendo com ela, né? Aconteceu neste palco das Olimpíadas. Esses Jogos Olímpicos têm sido muito estressantes. Uma longa semana, um longo ciclo olímpico e um longo ano. Eu acho que estamos todos muito estressados. Nós deveríamos estar nos divertindo e esse não é o caso. Aqui ela trouxe um tema para dentro das Olimpíadas e para dentro do esporte, que é a questão da saúde mental do atleta. Então o atleta treina muito e depois ele ainda às vezes não consegue uma medalha, ou não consegue ser o melhor, ou não consegue desenvolver o melhor dele, e as pessoas, chegam à madeira, bate mesmo, sem dó. Eu vi o que aconteceu com Augusto Dutra, que ele já foi da nossa igreja, viaja o mundo inteiro, é da família Moro, né? E pessoal que é da igreja, pessoal que conhece a Cristo, e ele treinou, você vê, ele influenciou o seu colega que pegou bronze, e ele mesmo não conseguiu passar das preliminares, né? Ele não foi para as finais. Então, assim, muita gente criticando ele, pelo menos eu senti isso nas palavras dele, até mandei um recado para ele não ligar para essas pessoas, porque assim, a internet ela é terrível, né? Na internet as pessoas se revelam más muitas vezes, e enchem as outras pessoas com a maldade que está no seu coração. Nós precisamos tomar cuidado com o que a gente posta, nós precisamos tomar cuidado com as respostas que a gente dá. A gente precisa evitar confrontos, porque às vezes os confrontos não são legais, não são bacanas não. Então, a gente vê que essa questão da saúde mental é muito séria, e os atletas estão sofrendo. Foi um ano de pandemia, né? Na verdade, mais de um ano de pandemia, a gente sem treinar direito, e tem que chegar lá e dar resultado. Essas pessoas não tiveram um bom relacionamento com os familiares, alguns estão longe dos seus familiares, bom nesse sentido, né? De que não foi um relacionamento como eles costumavam ter. Então eles ficaram longe dos familiares, alguns deles, se sentindo só. E aí chega numa competição aquela pressão, e pior, né? Uma competição com o ginásio de esportes vazio, com o estádio vazio, e isso faz com que a pessoa se sinta deslocada, se sinta fazendo algo sem sentido. E aí a cabeça pira, a cabeça vai à loucura. E a Simone Biles foi uma atleta que evidenciou isto, que ela não estava bem.
Mas eu fico feliz porque ela teve coragem de dizer eu não estou bem. Quantos não ficam bem e não têm coragem de dizer, e isto vai arrebentando a pessoa. Outra coisa, nós não podemos julgar uma pessoa pelo momento de fragilidade dela. Quem não teve momentos de fragilidade, quem não terá momentos de fragilidade na vida? A gente precisa ter cuidado com isso. Às vezes a pessoa está passando por um momento de dificuldade e chega pessoas ali com uma pressão tremenda, falando coisas indevidas. Quando a gente não tem o que falar, é melhor ficar quietinho. É melhor ficar quietinho, porque a gente pode destruir uma outra pessoa. A palavra de Deus diz que na nossa língua está o poder da vida e da morte. A gente pode matar ou fazer viver. Assim como você pode levantar uma menina dessa que está com as suas emoções derrubadas, você pode também destruir com as palavras, né? Isso não vale só para ela, vale para outras situações. E falando nisto, em situações de conflito emocional, olha a tragédia. Você ficou sabendo da tragédia que aconteceu com aquele menino lá de Natal, no Rio Grande do Norte? Você ficou sabendo disso? Que loucura aquilo lá. O Lucas Santos, o que aconteceu, o Lucas é filho de uma cantora de forró, Valquíria Santos, e o Lucas, com 16 anos, foi encontrado morto na casa da família, na terça-feira agora. O que aconteceu? Olha só, fiquem atentos a isso, prestem atenção. O Lucas gravou um vídeo numa situação de estava um monte de jovens juntos, de adolescentes. Ele gravou um vídeo simulando que ele ia beijar um amigo. Um amigo dele chegou ali, eles quiseram fazer uma zoada, né? Eles quiseram brincar. E ele fez aquele vídeo e postou no Instagram. Aí um monte de gente viu o vídeo, deu um monte de views no vídeo, e aí ele se empolgou com aquilo e botou no TikTok. E aí a coisa ficou monstruosa. Aí a coisa partiu para milhões de visualizações. Ele a princípio achou legal, mas depois caiu em si, porque tinha muitos haters, né? Muita gente maldosa, perseguidora, gente que começa a falar mal. E ele então percebeu isso e ele falou: como que vai ficar a minha imagem com a minha tia? Vou apanhar dela, vou levar uma chinelada dela. Ele fala isso num outro vídeo que ele fez para se desculpar ou para se justificar de que ele era hétero, de que ele e o amigo são héteros, de que eles não estavam fazendo uma coisa, queriam fazer uma coisa e não estavam fazendo, e agora ele estava com medo da família e tudo mais, e logo depois disso ele é encontrado morto na sua casa, na sua residência. Que tristeza isso, né? Uma mãe encontrar o filho morto, e o Lucas, aquilo que aconteceu com ele foi que ele atentou contra a própria vida. Não vou falar a palavra aqui porque pode ser cortada, né? Mas ele atentou contra a própria vida e conseguiu êxito nisso. Tudo porque ele deu muito ouvido àquilo que estava acontecendo na rede social. E aí o que aconteceu foi que ainda não foi registrado no boletim de ocorrência. A mãe disse que ele já tinha mostrado que ele poderia fazer isso e fez, né? Agora a família tem a intenção de criar na internet uma campanha para conscientizar as pessoas sobre essas mensagens de ódio e discriminação nas redes sociais. O SBT deu isso como sendo mensagens homofóbicas. A questão é que nós temos que nos perguntar: como podemos trabalhar, né, nos nossos filhos a questão da tolerância, de quando eles veem alguma coisa com a qual eles não concordam, que eles acham, que eles querem entrar naquela onda de fazer bullying. Como tratar isso para isso não acontecer, para eles não, como dizem eles, né, pilhar a cabeça do outro com coisas que podem judiar das emoções e causar esse mal-estar que pode levar até uma situação dessa. Olha que coisa terrível que aconteceu. Tudo por causa de uma brincadeira indevida, a postagem numa rede social, e aí está o resultado, né? Uma vida que se perde por conta de toda essa conjuntura. Nós pais estamos cuidando dos nossos filhos devidamente? Será que a gente está de olho naquilo que eles estão fazendo
no celular, no computador? Será que a gente está observando bem? A gente anda por aí, quando você vai num restaurante, quando você vai numa praça, quando você vai passear em algum lugar, você vê os pais olhando as coisas, curtindo, e os filhos no celular, no tablet, tudo para acalmar as crianças. Às vezes o pai tira da criança, a criança começa a espernear, começa a berrar, e dá aquele show, né? Tudo porque aquilo está virando um vício na criança. Nós temos tomado cuidado com os nossos filhos? Você está olhando o que seu filho está postando, com quem ele está conversando, o que ele está conversando? Uma postagem como esta, o que ele está recebendo de lá para cá? Você está conversando com seu filho? Nós precisamos aprender, os americanos evangélicos têm muito isto, nós precisamos aprender a mentorear os nossos filhos, precisamos ajudá-los a construir o pensamento, né? Como se relacionar com ideias, com sentimentos, principalmente sentimentos negativos. Nós precisamos aprender a fazer isso. Precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado. Ter uma situação dessa dentro de casa é uma coisa tremenda. Eu fui atender uma família há anos atrás que o filho tinha feito isso consigo mesmo, na garagem da casa. Os pais chegaram, abriram a garagem, era um portão basculante com mecanização, e quando eles abriram a garagem, eles viram o filho dependurado lá. Um filho já de 20 e poucos anos. Que tragédia. Não tinha como consolar aquela família. Não tinha. E olha que os pais eram preparados, professores, o pai oficial da Polícia Militar, não tinha como consolá-los. É uma coisa muito difícil, e depois que aconteceu não adianta. Eles podem até fazer isso aqui, e eu acho muito bacana o que eles vão fazer, de fazer uma campanha para conscientização, mas o filho não volta mais. Esta porta foi fechada para sempre. Vamos cuidar dos nossos filhos enquanto é tempo. Este conteúdo do canal hoje, sobre essa questão desse menino, foi trazido pela irmã Edamares Flazão. Então eu quero agradecer a Edamares, e se você tiver ideia, você pode trazer também, que a gente vai dar, conforme der, a gente vai dar exposição a elas.